Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Novamente nós vamos continuar aqui. E estamos tendo nesse mês de maio, mês da família, uma DR, não é? Então todo mundo sabe o que é uma DR, né? Discutir a relação, e os casais geralmente usam isso para lidar com alguma situação, né? Alguma coisa que está acontecendo no relacionamento da família. E então chega o momento em que é preciso fazer uma DR, é preciso discutir a relação. Só que a nossa discussão da relação é um pouco diferente. A nossa DR não está solto aí ainda. Vamos ver aqui. Capítulo 3 de 1 Pedro, então, a nossa DR é um pouco diferente, né? O nosso D e o nosso R significa disposto a renunciar, não é? Estarmos dispostos a renunciar. E nós temos visto aí no capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, e parece que os ensinamentos aqui nesse capítulo 3 são inesgotáveis. Cada vez que eu leio tem algo novo para aprender, para tirar como ensinamento aqui. E a ideia então, durante esse mês de maio, foi discutir as relações familiares, não é? À luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. E hoje, o nosso último estudo aí, o último desafio nesse texto, é sobre as bem-aventuranças do sofrer por causa da justiça. Então, isso é muito natural. A Bíblia fala que nós vamos ter dias difíceis, dias de sofrimento. E nós vamos ler então, para a nossa meditação, aí no capítulo 3, os versículos do 13 até o versículo 18. 1 Pedro 3, do 13 ao 18. Podemos ler juntos esse texto? Diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, e o nosso desejo, a intenção do nosso coração nesse momento é que o Senhor fale a nós. Esse é o nosso pedido, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra, mas não somente isso, que o Senhor nos ajude a praticá-la no nosso dia a dia, nas nossas experiências uns com os outros, no convívio que temos com as pessoas lá fora, na sociedade, onde o Senhor tem nos colocado. Pai, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fale aos nossos corações, pela Tua Palavra nesse momento, e que o Senhor nos abençoe. Assim nós oramos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.
Muito bem, então temos olhado aí para esse tema, disposto a renunciar, com alguns subtemas. A ideia então é discutir a relação familiar à luz dos ensinamentos da palavra de Deus, tá? Então, hoje nós vamos lidar com esse tema, as bem-aventuranças do sofrer. E será que é possível experimentar as melhores bênçãos nos piores momentos? O pastor Warren Wiersbe, ele diz que é possível experimentar as melhores bênçãos, mesmo que estejamos atravessando os piores momentos. E às vezes atravessamos momentos difíceis, dificuldades. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver pessoas que viveram dias muito complicados, não é? Como Noemi e Ruth viveram dias difíceis. Noemi perdendo seu esposo, perdendo os seus filhos, e aí tendo que voltar para Belém. E como voltar, não é? Agora viúva e ainda trazendo a viúva de um dos seus filhos. Dias muito complicados, mas foram obedientes a Deus e puderam experimentar em momentos difíceis grandes bênçãos. Nós temos outros exemplos, como Moisés, José, Paulo e Silas na prisão, o próprio Pedro, quando foi preso, e Deus o libertou da prisão de maneira milagrosa. Então nós temos, pela palavra de Deus, inúmeros exemplos, e talvez você também tenha alguns exemplos na sua vida ou na sua família, de dias difíceis, momentos muito difíceis, em que bênçãos puderam ser experimentadas. Então é possível. O apóstolo Pedro fala de bênçãos que nós temos para receber por causa disso. Amar a vida. Nós amamos a vida, amamos viver, só não podemos amar a vida mais do que a Deus, mas nós devemos amar a vida, não é? Ter prazer em viver, em acordar de manhã e ver os nossos familiares, nos alegrar com os nossos amigos. Então é bom que amemos a nossa vida, mas também ver dias felizes. Nós queremos dias felizes, não há nada de mal nisso. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dias difíceis. Nós queremos ver dias felizes, queremos nos alegrar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o servo de Deus, ele tem o poder de estar alegre mesmo nas circunstâncias difíceis. O profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu vou me alegrar em Deus. Então o crente, o servo de Deus, tem esse privilégio, esse poder, e o nosso desejo é ver dias felizes, é não temer perturbação. Nós podemos desejar isso também, e são bênçãos que Deus quer nos dar. Mas nós vimos que há alguns princípios para podermos vivenciar isso, e estão aí. Eu estou fazendo uma revisão daquilo que nós já vimos, para que todos possamos estar na mesma página aqui, tá? Quando formos falar das bem-aventuranças do sofrer. Então, quais são os princípios aí para vermos dias felizes, amar a vida, não temer a perturbação? Alguns princípios gerais, aí no capítulo 3, a partir do versículo 9, não revidar, o apóstolo Pedro diz, não pagar o mal com o mal, deixar de lado a lei do talião, a lei da retaliação, daquilo que a pessoa me faz, eu quero fazer igual ou pior. Não é? Isso não pode acontecer no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos. O outro princípio é o de controlar a língua, de saber o que diz, saber o que fala, ter cuidado com aquilo que se fala. O versículo 9 aí do capítulo 3 e o versículo 10 também nos falam disso. Quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreia a língua do mal
e evite que os seus lábios falem dolosamente, que os seus lábios traga dolo, maldade, malícia contra pessoas. Um outro princípio é o de praticar o bem. Não devemos somente nos apartar do mal, mas devemos nos apegar ao bem, ou fazer aquilo que é bom, praticar aquilo que é bom. E Pedro diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É o outro princípio. O quarto princípio é o de que Deus vê todas as coisas. Deus é soberano, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele está vendo também todas as coisas. Aquilo que nós pensamos que podemos esconder, de Deus não podemos esconder. E o último princípio é o de sofrer por causa da justiça. Se for necessário sofrer por causa da justiça, nós vamos sofrer, porque nós queremos e nós somos desafiados pela palavra de Deus para a prática da justiça. Então isso é muito normal, isso é muito comum e natural. E o apóstolo Pedro também fala de 5 características dos cristãos, e agora são características que nós devemos vivenciar nos nossos relacionamentos como crentes, que são essas 5 palavras aí que ele coloca apenas em um versículo, o versículo 8, mas tem a ver com aquilo que está do lado aí: mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo amar, o mesmo ser e o mesmo fazer. As palavras são complicadas porque estão no grego aí, uma transliteração, mas significam exatamente essas 5 características para o crente, e precisa vivenciar isso na nossa casa, no ambiente da nossa igreja, onde quer que nós estejamos. A igreja primitiva vivia assim. Lá em Atos 4:32, nós vemos que a igreja tinha um só coração, a alma, a mente. Eles tinham esse mesmo pensar, esse mesmo sentir de um para com o outro, o mesmo amar, o mesmo ser e o mesmo fazer, tinham tudo em comum. Então, esse também é outro desafio aí do apóstolo Pedro. E qual é o padrão de Deus então para as 3 organizações que foram criadas por Deus: o Estado, a igreja e a família? O que Deus quer, como Deus quer que nós vivamos nesses ambientes? Em sujeição e em santidade. Sujeição e santificação. Se nós guardarmos essas 2 palavrinhas só, vamos nos dar muito bem aí na nossa caminhada aqui, não é? O apóstolo Pedro vai falar sobre a questão de como deve ser a nossa convivência com as autoridades, e por aí vai, os nossos relacionamentos com as pessoas não crentes e o nosso relacionamento no ambiente da igreja. Então, o marido, agora ele está falando no ambiente do lar, como o marido deve se portar. Vamos ler juntos aí? O marido sábio, ele percebe o quê? A necessidade do seu lar. Segundo, protege, estou lendo sozinho, vamos lá, vamos começar então. Percebe a necessidade de seu lar, protege a fragilidade da sua esposa, precisa ser guardião da honra e da dignidade de sua esposa. Ele partilha com a esposa a herança da mesma graça da salvação, e ele promove o ambiente espiritual do lar. Então é assim que o marido sábio, o marido crente, ele procura vivenciar o relacionamento no ambiente da sua casa, no ambiente do seu lar. Um pastor estava aconselhando um esposo, e ele chegou, ele estava muito chateado e falou: eu vou me separar da esposa, não vai ter jeito, eu vou me separar. E esse pastor, ele era muito, ele gostava de ir direto ao ponto. Então ele perguntou o seguinte: com quem você está conversando? E o homem tentou dar uma
desculpa e tal. Ele falou, não, mas eu tenho conversado um pouco com a secretária lá no trabalho, e sabe, pastor, ela me entende, né? Ela me ouve e tudo mais, e começou a falar um monte de coisa, e o pastor olhou para ele e falou, olha, depois que ela passar 20 anos com você, ela não vai mais te entender tão bem, não. Você já está há 20 anos com essa esposa, com a sua esposa, não é? E ela conhece muito bem você. Então, te aconselho a estar com ela, a acertar o seu relacionamento com ela e a caminharem juntos, porque não vai resolver o seu problema. Então, o marido sábio, ele procura, ele entende que ele deve promover um ambiente espiritual do seu lar, deve partilhar com a esposa a herança da mesma graça de salvação. Ele precisa ser guardião da honra e da dignidade da sua esposa. Ele deve proteger a fragilidade da sua esposa. O apóstolo Pedro fala que ela é mais frágil. E ele percebe a necessidade do seu lar, dos seus filhos, da sua esposa. Mas o que tem para a esposa, não é? É fácil isso? Não, porque é preciso renunciar, não é? Em Cristo nós conseguimos. E aí, para a esposa sábia, o apóstolo Pedro diz que ela precisa usar 2 brincos, não é? Um par de brincos, o brinco da sujeição e o brinco da santidade. Ela deve se preocupar muito mais com o seu espírito do que com a sua aparência externa. Mas ele não estava dizendo que a aparência externa não há necessidade de se preocupar. Ele estava falando que não deve ser isso que deve tomar todo o seu tempo e o seu dinheiro e o seu esforço, mas deve se preocupar muito mais com o seu espírito. Viver em sujeição, viver em harmonia no seu lar, viver uma vida de santificação. Então, assim, a esposa crente deve viver. Por si só, ela não consegue, mas em Cristo é possível. E tem que estar disposto a renunciar. O marido tem que estar disposto a renunciar, a esposa precisa estar disposta a renunciar, cuidar mais do coração do que da aparência. Assim, a oração do casal será ouvida, o apóstolo Pedro diz. Então, Deus não vai aceitar a oração em que marido e esposa fazem num ambiente de disputa, de discussão, de desavença. Ele quer que vivamos em harmonia, em sujeição um ao outro. O lar cristão como modelo para o mundo pagão. Na sequência do texto aqui, no capítulo 3 de 1 Pedro, dos versículos 13 a 17, Pedro vai enfatizar aí que o cristão deve viver de modo respeitoso, mesmo quando são tratados com desrespeito, mesmo quando falta o respeito. Nos versículos seguintes, a partir do versículo 18 até o 22, novamente o apóstolo Pedro vai levar os leitores aí a tirar os olhos da situação e colocá-los em Cristo, porque os nossos olhos devem estar fitos em Deus, na pessoa de Cristo, que se entregou por nós, que sofreu, que teve tanta dificuldade por nos amar. Então, tire os olhos da situação delicada que você enfrenta e levante-os até Cristo. E mais uma vez ele vai apresentar a Cristo como modelo, não somente suportando o sofrimento, mas também superando o sofrimento pelo bem que ele trouxe a nós mesmos, seus filhos. Então, nós podemos experimentar as melhores bênçãos
nos piores momentos. É possível isso. O contexto de toda a carta aqui, dessa primeira carta do apóstolo Pedro, é um contexto de sofrimento. Ele fala muito sobre o sofrer. E a família deve estar disposta a renunciar e investir na boa convivência do lar, na edificação da igreja e na evangelização dos povos para a glória de Deus. É assim que nossas famílias devem se portar. É para isso que nós devemos viver. É nisso que devemos estar dispostos e empenhar todos os nossos esforços. Todos devem estar dispostos a aprender e também a ceder. E aqui então, a partir do capítulo do versículo 13, o apóstolo Pedro nos dá algumas orientações de como deve ser o nosso viver e de como devemos nos portar em meio ao sofrimento. Primeiramente, ele fala sobre a prevenção contra o sofrimento. Olha aí no versículo 13, ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então o que ele está dizendo, além do mais, depois de tudo que ele já orientou, já ensinou aqui, ele diz: além do mais, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos daquilo que é bom? Então ninguém deveria ser maltratado por fazer o bem, não é verdade? A pessoa faz o bem e ainda vai ser maltratado. Para nós isso vai contar como o quê? Injustiça, não é verdade? A pessoa faz o bem, pratica o bem e ainda vai sofrer por causa disso. Em Romanos 13, no versículo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que as autoridades são ministros de Deus para promover o bem e para coibir o mal. Então devemos ser zelosos daquilo que é bom, zelar pelo bem. E quando alguém age com integridade, deveria receber louvor da autoridade, não é isso? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Então devemos amar o bem da mesma forma como um fanático patriota ama o seu país. Aqui o apóstolo Pedro faz um trocadilho aí com a palavra zelosos, lembrando a seita, ou aquele grupo de zelotes, que era um grupo político que lutava pela libertação de Israel do jugo romano. Então, Deus vai agir, porque ele agiu enquanto Pedro estava preso e Herodes estava esperando o outro dia para matá-lo. O que aconteceu? Pedro foi libertado e Herodes foi morto. Lá em Atos capítulo 12 está esse texto. Então ninguém deveria ser maltratado por fazer o bem, mas é possível que isso aconteça. Ele diz: quem é que vos há de maltratar? Não é? Então é preciso pensar nisso e levar em consideração essa realidade. Mas também o apóstolo Pedro fala aqui da percepção correta do sofrimento. Precisamos ter uma percepção correta do sofrimento. Olha só o que diz o versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então os servos de Deus na história sofreram pela prática da justiça, viviam muitas vezes sofrendo, mas estavam alegres, independentemente da situação. Eles eram difamados, eram caluniados, os seus bens foram por espólio, as suas casas foram invadidas,
os filhos foram levados para serem escravos, as suas filhas foram violentadas, os seus anciãos foram mortos. Mas olha o que o autor aos Hebreus fala aí no capítulo 10, volte algumas páginas, capítulo 10, a partir do versículo 32 até o versículo 39. Hebreus 10, 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então devemos ter a percepção correta diante do sofrimento. E qual deve ser essa percepção? O Senhor Jesus fala aí no capítulo 5, versículo 12. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa, é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós devemos nos alegrar. Em Mateus 5,10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Um jovem de 12 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, foi perguntado por alguns soldados, porque ele estava ali e tentava dar uma literatura. Ele disse: você não sabe que nós temos o poder de matar você? E aquele jovem disse: e vocês não sabem que eu tenho o poder de morrer por Jesus? Policarpo de Esmirna, aos 86 anos, ele disse assim: eu tenho servido a Cristo e Ele jamais me desamparou. Como é que eu posso agora blasfemar contra o meu Rei e Salvador? E teve então o seu corpo queimado. Um servo de Deus chamado John Huss também teve o seu corpo queimado. Acho que eu tenho uma foto dele aqui. Ele disse assim: Deus é minha testemunha. Nunca preguei Jesus Cristo com desrespeito a qualquer homem. Esse homem faleceu em Edimburgo, no dia 24 de novembro. A voz trovejante podia apenas sussurrar agora, enquanto a morte chegava mais perto. A sua esposa lia e relia as passagens preferidas dele na Bíblia, sempre terminando com João capítulo 17. Segundo ele, o lugar onde eu primeiro pus minha âncora. No túmulo, uma pessoa que foi ao funeral afirmou: aqui jaz um homem que nunca dissimulou com palavras ou temeu a morte. Então este homem era John Huss. Alegrem-se, regozijem-se. É grande a sua recompensa nos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, o Senhor Jesus disse. Então, quando fazemos o bem e recebemos o mal em troca,
Deus nos fortalece, Ele nos alegra, Ele nos conforta. Nem sempre Deus nos livra do sofrer, mas Ele nos livra no sofrer. Um outro ensinamento do apóstolo Pedro, aí no versículo 15, é sobre a prioridade certa no sofrimento. Depois da percepção correta, a prioridade certa. E qual é a prioridade? O texto diz: santificai a Cristo. Versículo 15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. A consagração e a devoção do nosso coração ao senhorio de Cristo, é isso que vai nos preparar para dar explicações da nossa fé, ler a Bíblia, orar. O apóstolo Pedro está fazendo aqui um paralelo com o texto de Isaías 8,13, onde ele diz: o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Então a prioridade se faz em aproveitar cada oportunidade, consagração e devoção. Devemos nos submeter a Deus e a sua vontade. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9: eu estou preso, mas o evangelho não está preso. E ele continuava, seguia pregando o evangelho. Santificar a Cristo é honrá-lo como Senhor, reconhecer seu senhorio sobre o mundo, sobre as circunstâncias da vida, da nossa vida, inclusive perseguição e sofrimento, muitas vezes. E o profeta instruiu o povo, não a temer os exércitos assírios, mas a temer a Deus. O sofrimento sofrido pela perseguição, o sofrimento produzido pela perseguição, é uma porta aberta para o testemunho cristão. Então nós devemos estar preparados, não apenas dispostos, nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé a todos aqueles que pedirem. É isso que o apóstolo Paulo fala também aos Colossenses. Lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Devemos ter sempre uma palavra agradável. Então, esses são os desafios aí do apóstolo Pedro, que nós devemos apresentar diante do sofrimento. Qual é a prevenção contra o sofrimento? Fazer o bem. Qual é a percepção que devemos ter? Devemos carregar os pesos, devemos estar dispostos. Qual é a prioridade certa no meio do sofrimento? Santificar a Cristo como Senhor. Mas o apóstolo Pedro também fala de uma postura que devemos ter no ambiente do sofrimento. E qual é essa postura adequada para dar testemunho? Não podemos defender a fé com soberba ou arrogância. Devemos ser testemunha de defesa da fé. Não podemos demonstrar a santidade em público e viver no pecado em secreto. Os crentes devem dar razão da esperança que há nos seus corações. E a vergonha irá acompanhar aqueles que desprezam a palavra de Deus e o povo de Deus, e a pessoa de Deus. Então, queridos, John Huss disse: nunca com desrespeito. O apóstolo Paulo, perante as autoridades, sempre agiu com muito respeito. Então há uma postura correta diante do sofrimento. E nós devemos ser testemunhas de defesa da fé, com conhecimento, com mansidão, com reverência, com piedade.
Nossa postura deve ser diferente, porque o propósito não é simplesmente ganhar uma discussão. Nós queremos ganhar almas para Cristo. Nós queremos que pessoas conheçam a Cristo. Os crentes devem então estar dispostos a dar razão da esperança que há em seus corações, ter uma boa consciência. Essa é a postura correta diante do sofrimento. E por último, o apóstolo Pedro fala do propósito consolador que há no ambiente do sofrimento. Deus tem um propósito mais elevado. E qual é esse propósito? Está aí, o propósito de promover a sua glória. Deus não negocia a sua glória e Ele não divide com ninguém. O propósito dele é promover a sua glória. Mesmo que tenhamos que passar por lutas, sofrimentos, dificuldades, nós temos que saber que Deus vai ser glorificado. Mas Ele tem o propósito também de produzir em nós maturidade, nos amadurecer na fé, fazer de nós pessoas amadurecidas, uma alta estatura de varão, buscarmos ser como Cristo. Ele quer produzir em nós maturidade, mas Ele quer também preparar-nos para uma grande final. Ontem teve uma grande final, né? O Real com o Liverpool, e nós vimos ali aquele espetáculo de estádio todo cheio, para um simples jogo de futebol, para ver quem seria o campeão da Europa. Muito bem. Só que aqueles jogadores não chegaram ali por acaso. Eles treinaram, eles se prepararam, eles tiveram muitas dificuldades, eles deixaram de vivenciar o ambiente da sua casa, da sua família por muitos dias. Eles tiveram que se submeter a exercícios físicos pesados. Eles tiveram que abrir mão de tantas coisas que eles gostavam, talvez comidas saborosas que eles queriam comer, mas eles tinham que naquele jogo render no limite, e eles fizeram todo o esforço, porque eles queriam estar ali, naquela final. Deus está nos preparando para uma final que é incomparavelmente maior do que aquela, e nós então devemos estar dispostos, e vamos ver esse propósito consolador no sofrimento. Lá em Hebreus capítulo 12, voltando também de novo aí um pouquinho, as páginas da nossa Bíblia, o autor aqui na carta aos Hebreus, né, já ia dizer que era o apóstolo Paulo, mas a realidade é que eu não sei. Eu acho, mas eu não sei. Capítulo 12, versículos 1 a 3 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor aos Hebreus está também nos desafiando a tirar os olhos das circunstâncias e colocar em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Você quer amar a vida, ver dias felizes, não temer a perturbação? Obedeça a palavra de Deus, olhe para esses ensinamentos que são tão preciosos para nós, são tão importantes para a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã. Precisamos lembrar desses ensinamentos aqui.
esses desafios do apóstolo Pedro para nós. Há uma prevenção contra o sofrimento, fazer o bem. Há uma percepção correta, uma prioridade certa no sofrimento, uma postura coerente que nós devemos ter e o propósito consolador diante do sofrimento, saber que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Ele quer promover a sua glória, Ele quer produzir maturidade em nós e Ele quer também nos preparar para uma grande final. O sonhador imortal, John Bunyan, esse homem aqui, que viveu nos anos de 1628 até 1688, passou 1/5 da sua vida preso. E ele escreveu muitos livros. A estratégia do inimigo de colocar o apóstolo Paulo preso e John Bunyan preso não foi muito boa, porque John Bunyan escreveu o segundo livro mais lido no mundo, que é o livro O Peregrino. E ao escrever esse livro ele disse assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali deitei-me para descansar, em breve adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos, de pé e com as costas voltadas para a sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. E aí inicia o livro O Peregrino. Esse homem passou 1/5 da sua vida preso. Quero só repetir para os irmãos. As obras dele estão aí. Graça Abundante é o principal dos pecadores, Chamado ao Ministério, O Peregrino, que é o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia, e A Peregrina, A Conduta do Crente, A Glória do Templo, O Pecador de Jerusalém é Salvo, As Guerras da Formosa Cidade de Alma Humana, A Vida e a Morte de Homem Mau, O Sermão do Monte, A Figueira Infrutífera, Discurso sobre Oração, O Viajante Celestial, Gemidos de uma Alma no Inferno e A Justificação é Imputada. Devemos estar dispostos a renunciar. Como família cristã, podemos experimentar as maiores bênçãos, mesmo em meio aos piores momentos. Mas é preciso estar disposto a ceder, disposto a renunciar, disposto a colocar nossa vida diante de Deus e colocar esses ensinamentos aqui a toda prova. No final aqui desse capítulo 3, o apóstolo Pedro desafia aqueles irmãos a olharem para Cristo. Novamente, o versículo 18 diz: porque também Cristo, esse é o exemplo maior, o nosso Senhor Jesus, Ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso aqui é um texto muito complicado, talvez um dos textos mais complicados de se interpretar na Bíblia, mas a ideia aqui é aquilo que está escrito em Efésios 6,12, em Colossenses 2,15, nós não vamos entrar nos méritos aqui, há pelo menos 5 ou 6 propostas de interpretação aqui nesse texto, no que ele diz que Jesus no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes.
esses anjos, essas potestades e poderes, são todos esses que é mencionado aí no versículo 19, que ele pregou a espíritos em prisão. Não quer dizer que houve salvação dessa pregação, mas simplesmente aquilo que está colocado em Colossenses 2,15, e eu queria só ler para os irmãos e finalizar aqui. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o Senhor Jesus mostrou o seu triunfo a esses principados e potestades. Ou seja, queridos, o rei triunfou, a vitória foi conquistada na cruz, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Os nossos olhos devem estar fitos nele, e não no sofrimento, não nas provações, não nas dificuldades que são continuadas na nossa vida aqui. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter dificuldades, sofrimentos, mas nossos olhos devem estar no Senhor Jesus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, e prometeu que um dia ele haveria de nos buscar, e assim estaremos eternamente com ele. Não precisaremos mais viver tantas dificuldades, lutas, mas enquanto tivermos problemas aqui, precisamos saber discutir as dificuldades num ambiente cristão, vivenciando nos diversos ambientes a realidade de que somos convertidos, de que vivemos agora para Deus, de que o nosso Senhor Jesus é o nosso exemplo maior, e assim como ele renunciou, devemos também estar dispostos a renunciar.